Por que Minas Gerais ocupou uma posição privilegiada na política no final do século XIX e no início do século XX, mesmo com a perda de espaço e relevância frente a São Paulo? Essa é uma constatação discutida por inúmeros estudiosos e que ainda encontra respaldo atualmente. Uma economia que era o centro do Império Português no século XVIII e que, a partir da decadência do ouro, perdeu espaço para outras províncias, mas conseguiu manter a sua relevância na esfera política no Brasil durante o Império e na passagem para a República. A economia e a política, obviamente, se misturam, e já adianto que aqui há um debate acadêmico sobre a relação entre política e economia na Primeira República, que vamos citar brevemente, sem nos aprofundar. Vamos usar algumas referências descritas abaixo no vídeo, com destaque para os livros de Amílcar Martins, O Segredo de Minas, John Wycliffe, O Fiel da Balança, e alguns artigos de Cláudia Maria Viscardi. Bom, o período que vai da proclamação da República até o golpe de 1930, que depois o Washington Luiz impediu a posse do Júlio Prestes, é ainda conhecido como a Idade de Ouro da política mineira. Em especial, o período que vai de 1902 a 1930, quando Minas ocupou a presidência da República por 3 vezes, teve 5 vice-presidentes e o maior número de ministérios ocupados e um grande controle sobre as comissões estratégicas do Congresso, com maior número de deputados. Somente São Paulo rivalizava com o poder de Minas, uma época quando os partidos existiam no âmbito estadual. Em Minas, foi sob a liderança do Partido Republicano Mineiro que ocorreu a unificação política e os interesses se alinharam para ocupar mais espaço na esfera federal. Seria natural pensar que a elite política de Minas representou os interesses da elite econômica deste Estado no período da Primeira República, como ocorreu em São Paulo. Porém, não foi bem assim. Pelo menos essa é a tese do Amílcar Martins, que é a base deste vídeo de hoje. E é claro que não há um consenso entre historiadores e diversos estudiosos. Há uma outra linha de abordagem conduzida por Cláudia Viscardi que não descarta a representação de interesses por parte de alguns setores da elite mineira, mesmo não tendo sido este o único mote de atuação da elite política. Ainda nessa abordagem, a importância política de Minas seria derivada, sim, do seu poder econômico, por ser o segundo maior exportador de café no Brasil e, junto disso, possuir o maior contingente eleitoral. Bom, de volta para Amílcar Martins, Minas somente veio exercer o seu poder político após a grave crise internacional do café no final do século XIX, o que soa no mínimo curioso, como que a ascensão política se deu num momento econômico desfavorável. Podemos dizer, a partir de Martins e de John Wycliffe, que a política mineira foi conduzida como uma estratégia de compensação pela sua fraqueza econômica. Ou, nas palavras de Wycliffe, Minas não tinha outra escolha a não ser desempenhar um papel central em questões de interesse nacional. Ou ainda, no mesmo autor, a força política combinada com a relativa fraqueza econômica e social formaram a essência de Minas Gerais durante esse período da história do Brasil. E é isso que nós vamos explicar agora. Minas, no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, era uma economia onde 96% dos seus produtos alimentícios eram produzidos aqui no estado e consumidos ali mesmo. As únicas atividades destinadas à exportação eram o café, os têxteis e a extração mineral. Ou seja, era uma economia autárquica, quase que autossuficiente. E a minha ideia é detalhar isso em outro vídeo exclusivo sobre o modelo de desenvolvimento econômico no final do século XIX e no início do XX, mas eu já adianto que realmente havia uma falta de especialização econômica. Era um estágio que alguns autores falam quase que um estágio pré-capitalista e pré-monetário na economia mineira, que possuía um setor industrial, porém de baixa produtividade, quando comparado com outros estados do Brasil, e também uma grande fragmentação das atividades econômicas em pequenas unidades produtivas e com um caráter não exportador. E mesmo o café, que respondia pela maior parte da arrecadação de impostos, ao entrar em crise no final do século XIX, ele não conseguiu coordenar uma transferência de excedentes para outros produtos e setores e criar uma dinâmica de crescimento como ocorreu em São Paulo. E como isso se relaciona com a política e com o protagonismo de Minas no cenário político nacional? O Amílcar Martins ele mostra que nem a oligarquia política, nem o processo de tomada de decisão era dominado pelo setor exportador de Minas. Ao contrário do que ocorria em São Paulo, em Minas, a política não refletia, segundo esse autor, os interesses econômicos na Primeira República.
A estrutura da economia mineira estava refletida em unidades produtivas isoladas e autossuficientes, com café concentrado no sul de Minas e na mata mineira, fazendo com que os interesses do setor privado ficassem dispersos, não conseguindo serem traduzidos em demandas organizadas para o Estado. Por que o café não conseguiu traduzir a sua relevância econômica em poder político no final do século XIX? Bom, o auge da produção do café em Minas ocorreu entre 1891 e 1898. E com a crise do café, a produção se fragmentou em um número maior de unidades produtivas, reduzindo o poder político dos cafeicultores. Soma-se a isso o enfraquecimento do café a partir de 1899, uma diversificação relativa da pauta de exportações, resultando numa dispersão dos interesses privados diante do Estado. Para se terem uma ideia da baixa influência política do café, essa cultura, entre 1890 e 1930, representou 73,6% do imposto de exportação recolhido, enquanto a participação do café na produção de produtos exportados era de 50,4%. Ou seja, claramente foi um setor sobretaxado ao invés de ter sido subsidiado pelo Estado e pelas demais culturas e produtos da época. E mesmo no período de crise entre 1900 e 1930, o imposto arrecadado com a exportação do café representou 71,3% do total, enquanto o valor exportado era de 46%. E outra forma de ver como o setor de Minas Gerais não traduziu a sua relevância econômica em poder político é comparar com São Paulo, onde havia um apoio institucional muito evidente. Bom, a diferença do imposto cobrado sobre o café mineiro foi de 15% superior, em média, ao paulista no período entre 1892 e 1930, e 30% superior, em média, se considerarmos o período entre 1905 e 1930. E a tese do Amilcar Martins é que foi justamente porque a política mineira não apoiava os interesses privados específicos do café que foi capaz de promover uma unificação política em Minas, este sendo um requisito super importante para a ascensão política mineira no nível federal. Bom, então quem que era essa elite política de Minas na Primeira República? Martins fez um levantamento dessa elite no período entre 1891 a 1930, identificando 542 pessoas. O retrato era o seguinte: todos da elite política mineira eram homens brancos e católicos, sendo a única exceção João Pinheiro, que se declarava positivista. Além disso, 98,4% tinha diploma universitário versus uma população que tinha 70% de analfabetos e apenas 1% da sua população em 1920 tinha diploma universitário, atestando como que o povo se manteve distante do poder. Ainda nas estatísticas da elite política de Minas, 61,6% eram advogados e 18,4% médicos. Havia apenas um militar na elite política mineira, que era Cristiano Ottoni, todos os demais civis. E, ao analisar a origem política, verifica-se que os laços de parentesco dentro da elite política mineira era a característica dominante. Dos 280 políticos com laços de parentesco, 202 tinham de 1 a 3 parentes dentro do grupo, e 78 tinham pelo menos 4 parentes na elite política mineira. E o Amilcar Martins mostra, então, que participar da política municipal também facilitava o acesso à política estadual, mas o fator determinante, segundo esse estudo, eram as ligações intraoligárquicas que determinavam a carreira posterior do político. Um outro elemento de caracterização importante: havia um pequeno número de fazendeiros e empresários. A elite mineira da Primeira República era formada por profissionais liberais e por funcionários públicos. E, é claro, havia sim pessoas da elite econômica mineira, como cafeicultores e alguns banqueiros, mas eles eram minorias. Só para comparar, em São Paulo, os cafeicultores representaram quase 40% da elite política daquele estado, enquanto em Minas esse percentual não chegava a 2,5%. De qualquer forma, o fator determinante na duração da carreira política era a ligação de parentesco dentro da própria elite. Isso era muito mais relevante que a posse de terras e a ocupação exercida. E, para termos ideia, Martins mostra que políticos com parentesco dentro da elite mineira tinham 3 vezes mais chance que os demais de serem nomeados para cargos de alto escalão.
E aqueles que tinham mais de 3 parentes dentro da elite, a chance de serem nomeados era 6 vezes maiores em relação àqueles que não tinham parentes na elite política de Minas. Em suma, a elite mineira era formada por pessoas de curso superior, principalmente advogados, profissionais liberais e funcionários públicos. Aqueles que tinham parentes na política, entre indivíduos com alguma experiência na política municipal e, por último, por políticos nascidos fora das regiões cafeeiras. E foi essa unificação política de Minas, para esse autor, expressa num processo de centralização política que subordinou os interesses regionais e privados ao objetivo de garantir uma participação relevante na esfera política federal. Isso é muito importante e ainda encontra reflexos na atualidade. Sobre a participação de Minas no poder federal, vale trazer algumas referências da Cláudia Viscardi, com alguns textos citados na descrição do vídeo. Segundo ela, na transição do Império para a República, Minas aumentou o número de deputados de 20 para 37, estabelecendo a maior bancada à frente de São Paulo, que tinha 22 deputados, a Bahia também 22, Rio de Janeiro com 17, Pernambuco com 17 e Rio Grande do Sul com 16 deputados. Bom, vale ressaltar que o tamanho das bancadas estava relacionado ao número de eleitores de cada estado, e isso era determinado pelo número de homens adultos alfabetizados. E a análise da Cláudia Viscardi aponta sobre a Primeira República que Minas Gerais foi o estado que mais se destacou na ocupação de postos ministeriais, com 28,7%, frente a 20,7% do Rio Grande do Sul e 21,4% de São Paulo. Enquanto este último estado, São Paulo, ocupou mais vezes a presidência da República, 4 vezes na Primeira República, contra 3 participações de Minas. E um outro indicador apresentado é a ocupação de presidências das principais comissões parlamentares no Congresso Nacional, utilizando a sua grande bancada, com grande preponderância de Minas, com 44,4%, frente à Bahia, com 11,9% e São Paulo, com apenas 10%. E, por outro lado, quando a gente compara a forte influência política de Minas com a sua participação econômica, vemos que esse estado ficou atrás dos demais na produção industrial, respondendo por apenas 6% da produção industrial média no período de 1907 a 1920, ficando atrás do Rio de Janeiro com 30,3%, São Paulo 23,9%, Rio Grande do Sul 10,7% e Pernambuco 7,4%. Portanto, independente do debate entre Martins e Viscardi, é evidente o descompasso entre a relevância política de Minas e o seu desenvolvimento econômico. Se a política compensou a fraqueza econômica de Minas, ou se a relevância política era derivada do fato de Minas ser o segundo maior exportador de café e deter o maior colégio eleitoral do país, não há como negar que Minas não conseguiu encontrar um caminho de desenvolvimento econômico como o observado no século XVIII. O empresariado mineiro, seja pautado no café ou na diversificação econômica do têxtil, da siderurgia, do minério e de outros produtos agrícolas, não conseguiu conduzir Minas para um processo de industrialização no ritmo que foi observado em São Paulo. E é interessante que a primeira Constituição Política do Estado de Minas foi promulgada em 1891, no contexto de mudança do regime da monarquia para a república, com grande instabilidade política nesse Estado. Só para a gente ter uma ideia, nos 3 primeiros anos da República, o governo de Minas Gerais foi ocupado por 9 governantes. E essa mesma Constituição Mineira estabelecia no artigo 82 o direito a voto para homens letrados acima de 21 anos, e no artigo 83 ele, de fato, excluía mulheres, analfabetos, mendigos e religiosos. A mesma Constituição também dava poderes para os municípios criarem novas fontes de renda a partir do artigo 76, com maior autonomia para os municípios controlarem o processo eleitoral. O resultado foi um aumento dos conflitos entre municípios e governo estadual entre 1892 e 1898, que só foram reduzidos a partir da estratégia de conciliação e centralização política de Afonso Pena e de Bias Fortes. E isso só foi possível a partir da crise do café, a partir de 1897, com a redução da arrecadação de impostos sobre exportação, empurrando o governo mineiro para maior articulação com o governo federal em busca de acesso a novos recursos. E foi essa crise do setor cafeeiro que permitiu a reorganização política de Minas, o início de uma nova estratégia de conciliação política e um aumento da participação de Minas no cenário político nacional.
E diante da maior dependência das regiões cafeicultoras mineiras, diante da assistência do governo federal, seus políticos se tornaram mais abertos à negociação com o governo estadual mineiro e, por isso, saímos de uma política local para um processo de centralização política e administrativa na Primeira República. E a formação do Partido Republicano Mineiro, no final de 1897, sob a liderança de Silviano Brandão, ele se deu nesse contexto de reconciliação interna para Minas ocupar uma posição relevante no cenário político nacional. E a partir desse acordo interno em Minas, Campos Salles, então presidente do Brasil, obteve então o apoio de Minas para o Fund Loan, que foi um programa de financiamento da dívida externa, reduzindo tarifas cobradas sobre o transporte ferroviário de cereais mineiros, que eram comercializados no Rio de Janeiro, e também cedendo o ministério para Minas no governo federal. E essa estratégia bem-sucedida culminou num processo político muito mais estável em Minas, com Francisco Salles sucedendo Silviano Brandão a partir da chamada Convenção da Unanimidade e consolidando a centralização política em Minas. E com exceção do governo de Arthur Bernardes, o poder regido de forma centralizada pelo governador e pela comissão executiva do Partido Republicano Mineiro vigorou então até o final da Primeira República. Para manter esse processo de centralização política, foi necessária uma estratégia de negociação, de cooptação e de barganha, com práticas de clientelismo e de apadrinhamento político. Martins analisou, então, 2.026 projetos de lei entre 1892 e 1930, e ele chama a atenção no livro sobre o pequeno número de projetos relacionados à economia, ao setor agrícola e a grande quantidade significativa de projetos de caráter clientelístico. Na Primeira República, esses projetos de lei versavam sobre licenças remuneradas para funcionários públicos, favores individuais e distribuição seletiva de benefícios, totalizando 85% do total dos trabalhos da Assembleia Legislativa no período. E é claro que nessa Primeira República não havia procedimentos institucionais. As decisões eram, sim, individualizadas e refletiam a cara dos governantes e dos seus grupos políticos, muitas vezes intituladas de utilidade pública. Muitas vezes intituladas de utilidade pública. Práticas de adoção de prédios públicos, transferência de recursos para escolas e entidades locais eram comuns e o meio de cooptação política do governo com os municípios a partir da troca de favores e da cessão de recursos. E é claro que isso é muito vívido na política mineira na atualidade. Eu fiz um levantamento recente e ainda vou divulgar aqui no canal, mas já adianto que esse traço político ainda encontra respaldo na atualidade com uma cara ligeiramente diferente. Bom, por trás dessa política de apadrinhamento, de troca de favores, estava a condição de garantir lealdade política com o governo estadual e com o Partido Republicano Mineiro. E vale ressaltar que havia uma certa imparcialidade, isto é, os grupos locais de diferentes regiões participavam dessa troca de favores, incluindo práticas de apadrinhamento federal para neutralização das oposições. E quando isso não funcionava, aí sim caminhava-se para o uso da violência para garantir a manutenção do poder. E foi assim que a política mineira se consolidou no nível federal, saindo de uma colcha de retalhos, logo após a proclamação da República, para um rebanho de carneiros, durante toda a Primeira República, garantindo um assento relevante na política federal ao lado de São Paulo, usando para isso estratégias de conciliação, de cooptação, de negociação e de concessão dentro do jogo político nacional. E Martins defende também que o patrimonialismo, isto é, a dominação do Estado baseada nas relações pessoais com favorecimento de alguns, esteve presente na história de Minas desde a sua fundação. A montagem de uma estrutura estatal portuguesa em Minas, com o objetivo de arrecadação fiscal, utilizou desde a sua origem diversos meios de coerção, contribuindo para que o setor privado não se desenvolvesse nos moldes observados em São Paulo. E o processo da crise do ouro, introversão econômica, isolamento, fragmentação da produção e autossuficiência não gerou condições para que os interesses privados fossem representados politicamente. E o boom do café no final do Império e no início da República, ele gerou um impacto na construção de ferrovias, no fomento à imigração, porém, com a crise no final do século XIX, ele não conseguiu dar sustentação a um projeto de poder político como ocorreu em São Paulo. E a partir de práticas clientelistas de cooptação, a elite política mineira, então, imprimiu uma estratégia de conciliação interna e de maior participação de Minas na esfera federal. E o grande problema dessa estratégia política, como analisamos anteriormente, é que ela não se traduziu, então, num processo de desenvolvimento econômico de Minas. A elite política, com grande presença de profissionais liberais, se contentou com as benesses dos cargos públicos
e com estratégias de apadrinhamento político. Ou explicando de outra forma, a produção em Minas, além de ser pouco orientada para exportação, era muito mais fragmentada que a de São Paulo e não conseguiu gerar um excedente econômico para ser aplicado em outras atividades. A ascensão social também dependia mais do acesso ao Estado cartorial, progredindo com políticos profissionais e dependendo pouco do avanço da estrutura produtiva local. Desta forma, a elite política utilizou estratégias de negociação e conciliação para manter seus privilégios, e este seria, sim, o segredo dos políticos de Minas durante a Primeira República. Mas, por que entender a política mineira da Primeira República de 100 anos atrás é fundamental hoje? Primeiro, porque o DNA conciliador de Minas não nasceu do acaso, mas de uma necessidade de sobrevivência. Até hoje, Minas é vista como fiel da balança nas eleições presidenciais e na governabilidade em Brasília. O estilo mineiro, de falar baixo, de conciliar, de negociar nos bastidores, de evitar rupturas mais bruscas, é ainda assim uma herança direta dessa elite de bacharéis que aprendeu a compensar a falta de um projeto de desenvolvimento econômico com uma habilidade diplomática impecável. E segundo ponto, a presença de um Estado cartorial traz um alerta. Quando a elite política se descola das necessidades do setor produtivo para focar apenas na manutenção de cargos e do clientelismo, o desenvolvimento emperra. Entender o segredo de Minas da Primeira República nos ajuda a questionar: será que ainda hoje estamos priorizando a política de apadrinhamento em vez de um projeto de desenvolvimento econômico e social? Minas continua sendo uma potência política, mas o desafio atual é o mesmo do início do século XX: transformar sua influência política em prosperidade concreta, econômica e social para quem vive entre as montanhas. Obrigado.